Esse é o domingo, o dia que Jesus ressuscitou. Foi no primeiro dia da semana. Ele deu a sua vida na sexta, mas no domingo ele ressuscitou, venceu a morte. Tomou em suas mãos a chave da vitória, a chave da morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Vencido foi pelo poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia, esse é o domingo. Nós celebramos o domingo porque é o dia que o Senhor nos deu para adorá-lo, servi-lo, cultuá-lo em nome de Jesus. Amados, vamos à palavra de Deus nessa manhã. Vai ser certamente um tempo muito especial. Se você não veio, querido, eu quero encorajar teu coração. Hoje, 6 da manhã, nós já estávamos semeando o nosso 2016. Hoje foi o dia onde nós já semeamos janeiro. Estava cheia a igreja. Tinha mais gente do que temos agora de manhã, né? Tinha bem mais. Queridos, foi muito especial. 6 da manhã às 7. Profetizamos o nosso janeiro. Semeamos o nosso janeiro. Foi tão especial. Serão 12 dias semeando 2016. Amanhã estaremos aqui às 6 da manhã em ponto. Começamos às 6 da manhã e terminamos às 7 da manhã. É uma hora, é um tempo de clamor, adoração. Celebramos a ceia do Senhor. Colocamos a nossa semente para 2016 e é o tempo onde nós clamamos especificamente sobre um mês. E o mês de hoje foi janeiro, não é? E nós procuramos clamar sobre todas as áreas. Não só pela vida da igreja, mas pelas famílias, pelos empresários, pela vida profissional. E repreendendo esse espírito de crise. E cremos mesmo que viveremos o melhor do Senhor nesses dias. Então, amanhã, querido, se você pode, coloque o teu despertador ali para funcionar. E venha, vai ser demais. Já foi lindo hoje. Foi muito especial. E amanhã eu creio que vai ser também. Queridos, o que nós aprendemos é que a gente só colhe o que a gente só colhe o que quem não planta não colhe. E nós entendemos, irmãos, que na vida espiritual, o mundo espiritual é mais real que o material. Porque nós viemos a existir do espiritual. Deus é espírito e nos criou. Correto? Então, meu irmão, se você quer fazer uma coisa bem feita, tudo bem, você tem que trabalhar, você tem que fazer o teu... Tudo a gente ensina de púlpito aqui, que são princípios da palavra. Mas se primeiro você não planta no mundo espiritual, talvez seja isso. Tem gente que está trabalhando tanto, não? Tem gente que está se descabelando, rapaz. E vai, mas chega no final do ano agora, está meio que frustrado. Parece que, meu irmão, você trabalhou, ganhou, mas chegou agora. Eu te pergunto, você semeou no mundo espiritual? Não é? Então, fica aqui para você o desafio de estar conosco amanhã. Serão 12 dias. 12 dias. Amanhã, fevereiro. Já estou ansioso por amanhã. Ok? Agora, na celebração das 17 e das 19, nós vamos fazer a celebração às 19h30. Se você puder voltar em uma das duas celebrações, fica também o meu desafio para você. Teremos a presença do pastor Jeremy Nelson, um americano, e ele veio ao Brasil, não é? E já está indo em algumas igrejas, mas é curto, ele já está retornando já, acho que semana que vem, se não me falha a memória. Ele pregou em umas 3, 4 igrejas e estamos tendo o privilégio, a oportunidade de ouvi-lo. E também ele vai ministrar nessa área de milagres, curas, e cremos que o Senhor nos visitará também hoje nos 2 próximos cultos. Mas eu quero conversar com vocês também nessa manhã sobre milagre. Caminhar nesse mesmo pensamento com vocês. Talvez você não possa voltar nos cultos da tarde. E você, meu irmão, em nome de Jesus, não ficará sem receber também
o toque de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amado Espírito Santo, tu tens o governo da minha vida, o governo dessa igreja. É a tua igreja, Jesus. Faz de novo, como o Senhor tem feito em tantos lugares ao redor do mundo. Apesar de mim, visita o teu povo que precisa tanto do Senhor. O teu povo que precisa tanto do teu toque, Deus. Cremos que tu és um Deus de milagres. Milagre é próprio do Senhor. O milagre faz parte do teu caráter, do que o Senhor é, por causa do teu poder, da tua grandiosidade. Nós clamamos, Senhor. Clamamos pela tua mão hoje sobre nós. Amado Espírito Santo, venha. Venha, Senhor, e manifeste o teu poder. Venha sobre nós, Deus. Visita-nos, visita-nos, visita-nos. Dê a mim as palavras, dê a mim o direcionamento, dê a mim o que eu preciso para ser tua boca para o teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Ele pedia esmola para aqueles que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho ouro nem prata, mas isso eu tenho. O que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com aquilo que tinha acontecido. Eu quero ler com vocês também o Salmo 77, versículo 14. Eu peço que vocês leiam comigo esse texto. Está aí no multimídia. Está um pouquinho fraquinho, mas acho que você consegue ler. Vamos lá? Leia comigo bem forte. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Veja que a palavra está dizendo que ele não é um Deus, ele é o Deus. Existem deuses criados, formados, inventados por homens, mas só há um Deus criador que tem poder para realizar milagres. Tu és o Deus que realiza milagres. Pode dizer amém? Próximo texto é de Jó 5, versículo 9. Leia comigo agora também, por favor. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar.
Queridos, milagre é próprio de Deus. Milagre é próprio de Deus. Essa semana eu fiquei muito feliz. Então ali, ó, 2 jovens, adolescentes. Estavam os 4 lá? Os 4. Tinha mais uma jovem também, né? A Carol. Estavam vocês 2. Vocês 2 estavam lá. Mas tinha mais uma turma com vocês. Vocês davam em quantos? 6. Era uma quarta-feira, né? Quarta-feira esses jovens foram para a igreja lá. Muitos deles já de férias da escola. Quarta-feira, dia de jejum das células. E eles foram para lá para orar. Foram no horário do almoço ali. E eu percebi que vocês emendaram, né? Ficaram lá orando. Muitos terminou o horário de almoço, foram. Porque esses jovens adolescentes, quarta-feira é dia de jejum na igreja, se você não sabe. E aí, alguns talvez trabalhando, eles horário de almoço, não sei o que peço. Falaram, vamos para a igreja orar. E eles vão, quarta-feira, você passar na frente da igreja, tá lá. A partir das 11 horas eles começam a chegar. E vão se derramando, orando. E eu percebi que o trabalho retomou na igreja, 1h30, e o som lá embaixo bombando. Falei, Ludmila, precisa abaixar um pouquinho só. Eles não precisam parar de orar, continuam orando, mas só abaixa um pouquinho só, porque eles vão chapando o coco lá, irmão, né? E estão lá, estão orando e tal. Quando já era, eu estava indo para casa, já era 6 horas, 6h30, já era umas 6h30. Estavam lá ainda na calçada, e eu cumprimentei e tal. Mas estava ali tudo empolgado. Parei um pouquinho para conversar com eles. Sabe o que eles fizeram? Durante a tarde? Falaram, vamos evangelizar. E foram para o calçadão ali, ficaram ali na Praça do Boi. E na Praça do Boi tem um monte de gente que fica sentada lá. E aí eles começaram a chegar no pessoal que estava sentado, alguns senhores, algumas pessoas. E o Espírito Santo começou a usar esses jovens, esses adolescentes aí, com palavra de conhecimento, com revelação. Começaram a pregar Jesus, começaram a ministrar cura na vida das pessoas. E eles conversaram, falaram sobre algumas experiências. Eles chegaram num senhor e pegaram esse senhor, encostaram, ele estava sentado no banco, ele sentou. O senhor está assim, estou com muita dor nas costas. É isso que ele falou? Aí, pensa numa ousadia que o Espírito Santo dá. Já cataram a perna do homem, levantaram, estava uma perna mais curta que a outra, um tanto assim, vocês falaram? É isso? Puxaram a perna, estava uma perna mais curta que a outra. Então assim, está dor nas costas. Nós vamos orar pelo Senhor. Oraram, em nome de Jesus, tal. Não aconteceu nada. Aí um deles sentiu no Espírito, fala de Jesus. Aí falou, pregou Jesus. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí veio de novo. Agora a hora de novo. Falou, a gente quer orar de novo pelo Senhor. Podemos orar? Pode. Esticar a perna do homem de novo. Está lá, uma perna mais curta que a outra. Eles começaram a orar. E a perna começou a crescer na frente deles. Isso é literal, filhos. A dor passou. Aí eles endoidaram, irmão. Eles contavam isso para mim, eles estavam tremendo. Estavam tremendo. Aí eles endoidaram. Aí falaram, Deus está fazendo. Aí, quem estava sentado na praça, eles foram chegando. E foram orando. Aí teve outro que tinha o quê? Escoliose. Artrose na coluna. Estava com dor. Oraram. O cara foi curado. Falou, rapaz, não estou sentindo mais nada. E começou a acontecer ali, ó. Na Praça do Boi. Quarta-feira, durante a tarde. O Deus que servimos é um Deus de milagres. Eu falei para vocês, vão vir no domingo de manhã, que normalmente eles vêm no culto da noite. Nós vamos ter um momento de ministração, vocês vão orar também de manhã. Nós vamos orar junto e eles vão orar. Eu chamei eles para ministrarem hoje cura junto comigo aqui. Você tem fé para receber a oração de um adolescente e ser curado?
Sabe por que isso, querido? Sabe por que eu falei isso? Porque tem gente que fica colocando a fé na pessoa. Põe a fé no pastor Gilberto, põe a fé no pastor Marcelo, põe a fé na pastora Raquel, que é a pastora de intercessão, como se a oração dela fosse mais forte que a do Gilberto, ou a dela fosse mais forte que qualquer um. Então, meu irmão, hoje tu vai receber ministração de um adolescente, para você aprender que quem dá a cura, quem efetua o milagre é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Nós vamos orar também, mas eles vão ministrar. E tem gente vivendo tão aquém daquilo que o Senhor quer. Porque você, meu irmão, eu quero nessa manhã te ensinar e te inspirar, não apenas para que você receba o milagre, mas eu estou compartilhando essa experiência para que você, meu irmão, se torne um agente de milagres. A vida cristã é receber, é celebrar, mas é repartir. É impor as mãos, é orar, é ministrar. Você vai ter agora, final de ano, com certeza, oportunidades belíssimas. Parentes que vocês só veem muitas vezes uma vez no ano. Todo mundo tem um tio chato que enche o caneco de cachaça. Em vez de você ficar longe desse tio dessa vez, cola nele, junta nele, ama ele, fala de Jesus para ele. Flua a unção e o poder do Espírito na vida dessa pessoa. Seja canal sobre a vida dele. Deixa Deus fluir na vida dessa pessoa através da tua vida. O cristão não é o chato, filho, que quando você chega no lá vem o xarope lá, ó o azedo, que não conversa com ninguém, não brinca com ninguém, é o moralista. Não, meu irmão. Jesus, ele andava no meio das pessoas lá. Lá na festa de Natal que você vai participar agora, tem parente teu que não é cristão, que não crê em Jesus, que encharca todas. Teu lugar não é na sala. Fala assim, eu não vou me misturar com os beberrões. Não, teu lugar é lá no meio deles. Eles estão bebendo a cachaça, a cerveja, e você está lá tomando tua água, teu suco, teu refrigerante, amando eles, sendo luz. Do que tiver graça, você ri. Do que for piada imoral, você não ri. Você não se mistura, dá uma miguezinha, fala, eu vou ali ver se tem uma carne na churrasqueira. Quando a conversa, você entendeu como é que você faz? Seja agente de milagres na vida deles. Sempre tem uma hora na festa que a adrenalina baixa. Já percebeu isso? Ainda mais festa de fim de ano. Tem a ceia, mas depois tem uma hora que a adrenalina baixa. Aquela hora que está todo mundo assim, aquela leseira. Normalmente é nessa hora que o pessoal começa a chorar as pitangas. Rapaz, não sei o que eu vou fazer. Ano que vem está difícil. A gente está desesperado. Primeira hora, adrenalina alta, todo mundo festando. Quando ela baixa, começa a falar. É ou não é assim? Essa é a hora, é a deixa. Lá na igreja a gente está semeando 2016. Pastor, olha, nesses dias já oramos, pastor está jejuando, vai ser demais. Deixa eu orar por você, tio. Deixa eu orar por você, primo. Deixa eu orar por você, tia. Não, lá na tua empresa, em nome de Jesus, deixa eu orar. Meu irmão, no Brasil ninguém nega café, água e oração. E se for em Minas, queijo. Ninguém nega. Ninguém. Até o ateu recebe oração para poder não passar por chato. Você pode ir no hospital, o camarada está lá, o ateu está internado. Você ora por um do lado. Quer que eu ore por você? Não, pode orar. Até o ateu recebe por educação. Ele nem sabe, mas a oração tem poder, já está pegando ele. Meu irmão, deixa Deus te usar. Então, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor te visite nessa manhã com milagres, cura. Eu creio, mas eu quero que você também se levante como um agente. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus, pode dizer amém a isso? A definição da palavra milagre é extraordinário. Não é algo comum, não é algo que acontece de uma forma corriqueira. É algo, milagre é algo extraordinário, é acima do natural, é excepcional.
Se milagre fosse algo corriqueiro e comum, não seria milagre. O pastor David Chu, ele escreveu algo muito interessante aqui. A palavra milagre refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza. Um milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. A gente enxerga nos 4 evangelhos pelo menos 36 milagres realizados diretamente por Jesus. Na maioria das vezes, milagre é a união da fé do indivíduo com a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa intervir, mesmo que a pessoa não coloque a fé. Deus pode todas as coisas, como Ele já agiu muitas vezes, independente da fé das pessoas. A gente vê até com o povo de Deus ali, peregrinando no deserto. Quantas vezes o povo não cria, e Deus fez, Deus agiu. Mas na maioria das vezes, o milagre acontece quando quando acontece essa junção, a fé sua e com a vontade dEle. O dicionário Aurélio explica que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é um milagre. O cientista Albert Einstein, ele também escreveu: há 2 maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre, a outra é como se tudo fosse um milagre. O judeu, ele interpreta as manifestações da natureza como um milagre de Deus. Isso é muito forte. Por isso que a Bíblia declara que os céus e a terra proclamam as obras das tuas mãos. Milagre, a forma como Deus não só criou, mas coloca o universo em funcionamento. Cada pôr do sol, cada nascer do sol, quando a chuva chega, meu Deus, a manifestação da natureza, meu irmão, já é uma expressão do milagre de Deus. É demais. A Bíblia é um milagre. O Alcorão veio de Maomé. O livro dos Mormons veio de Joseph Smith. O Evangelho, segundo Allan Kardec, veio dele. Mas a Bíblia, meu irmão, a Bíblia é o único livro que foi escrito num espaço de 1.600 anos por mais de 40 autores diferentes, cujo na verdade o autor único é o próprio Deus. E como que ela de capa a capa se completa? A Bíblia é um milagre. Quantas intervenções humanas para destruí-la se levantaram no decorrer da história da humanidade. E até hoje a Bíblia é um best-seller, é o livro mais vendido no mundo. O History Channel fez um programa há pouco tempo atrás, 100 coisas que mudaram a história. E eles vêm do 100º e vieram 100 coisas na história da humanidade que mudaram. Ele fala da pólvora, fala do macarrão, fala não sei o que, vai falando, é muito interessante. Quando chegou entre os 10, eu falei, rapaz, eles não falaram da Bíblia. Como assim eles não vão reconhecer que cambada de ateu, cambada de vagabundo? Já fiquei bravo. E veio 5º e nada, 4º nada. Falei, eles não deram o primeiro lugar para a Bíblia? Eu tive que morder a língua, né? Toma, vai. Tem que reconhecer. Esse livro é um milagre. Esse livro é um milagre. Interessante que entre os autores nós temos desde o homem sábio, que foi Salomão, Davi, que foi um grande profeta e rei, mas temos homens simples, como pastores de ovelhas, pescadores. Temos homens como Paulo, ensinados e doutores na lei, mas temos generais de guerra, como Josué, temos profetas. A Bíblia é um milagre.
Queridos, Jó 9:10 diz: Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Diga comigo, os seus milagres não têm fim. Meu irmão, se o milagre de Deus não tem fim, significa que hoje eles estão acontecendo. E quem está declarando isso é a própria palavra de Deus, não sou eu. Os milagres de Deus acontecem hoje. E repito, milagre não é só a junção, porque Deus pode usar um médico para fazer algo, mas, meu irmão, milagre é quando as coisas fogem da natureza, fogem das regras naturais. É uma intervenção divina, e a gente vê isso acontecendo hoje. Tem 4 princípios que eu vejo no texto que a gente acabou de ler, que nos levam a viver os milagres de Deus em nossas vidas. E são eles que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Está junto comigo? Primeiro lugar, você quer viver o milagre de Deus? Siga essa dica que eu te dou diante do texto. Nunca pense que Deus esqueceu de você. Essa é uma das armas mais poderosas que o diabo tem. O versículo 3 e 4 está dizendo que o Pedro e o João estavam indo ali para o templo, e ele viu aquele camarada ali, aleijado, pedindo esmola. Interessante que eles olham para ele e dizem assim: olha para mim, olha. Você já viu pessoa pedindo esmola quando está sentada na rua? Ela não te olha nos olhos, ela faz assim, ó. Muitos nem pedem, só ficam assim. É ou não é? São pessoas que estão às margens da sociedade. São pessoas que estão tão enganadas por Satanás, tão opressas por Satanás, que elas já nem se consideram mais seres humanos, muitas vezes. No caso desse aleijado, desse mendigo, você percebe que ele estava na porta formosa. Era a porta que dava acesso ao pátio, e o pátio onde lá no meio tinha o templo. Por que ele não estava no templo? Por que ele não estava no pátio, do lado de dentro? Não podia entrar. Pessoas com defeitos, aleijadas, eram proibidas, doentes, elas não podiam entrar. Eu já vi gente ensinando, falando assim: olha só, ele devia estar no lugar onde tinha esperança, ele tinha que estar lá no templo. Meu irmão, ele não podia, não é que ele não queria. Ele era colocado à margem, ele era colocado lá de fora, ele não podia entrar. E é interessante como nós somos rápidos em fazer isso com as pessoas. Por isso que no início da mensagem eu disse: eu quero que vocês se tornem agentes de milagres. Por isso que eu trouxe um exemplo tão corriqueiro que vai acontecer esse fim de ano nas festas de família. E por isso que tem muitas igrejas que não crescem, porque os seus membros, ao invés de agirem como Jesus, estão agindo como os legalistas, empurrando as pessoas ainda mais para as margens. Você está se achando que você é melhor que os outros? Você está achando que Deus te ama mais do que ama aquele mendigo lá na rua? Você só está aqui, meu irmão, porque o amor dele chegou até você e você abriu. E tem muitos pastores que estão hoje aqui, acordando hoje numa sarjeta. Eles não sabem, mas ainda serão pastores. Tem muitas pastoras que estão acordando agora numa cama de motel, porque passaram a noite vendendo o teu corpo. Não sabem, mas serão pastoras.
Há muitos homossexuais agora acordando de manhã, depois de uma noite alucinada de alegria que as drogas oferecem, o prazer e a prostituição e tudo mais, mas que agora chega a depressão. O que eu fiz? E nós deveríamos agir como Pedro e João e falar assim: olha para mim, olha para mim, eu tenho algo para te dar que o mundo não pode. O mundo pode te dar a esmola, o mundo pode te dar dinheiro, mas olha para mim, porque eu quero começar mostrando para você algo que está dentro dos meus olhos. É o brilho de Jesus nos meus olhos que eu posso compartilhar com você. Olha para mim. Deixa eu te ajudar a você ter a consciência de que Deus não se esqueceu de você. Mas nós, como igreja, que podemos fazer? Normalmente somos os que mais afastamos. Somos rápidos a fazer isso. Jesus não te salvou, não te limpou, não te libertou. Jesus, Ele não te selou com o Espírito Santo dele. Jesus não tem derramado o poder sobre a tua vida para você, meu irmão, ser aquele parente chato que não se mistura com os outros. Não é isso que eu te ensino aqui, não. Eu te ensino a ter uma vida santa, a não se contaminar. Porque Jesus andava no meio dos beberrões, Jesus andava no meio das prostitutas, mas ele não se contaminava. Ah, mas vão falar. Meu irmão, você está entre os teus parentes. Não estou falando para você sentar na porta do bar e ficar lá jogando dominó na porta do bar. Não é isso que eu estou falando para você. Mas lá entre os teus parentes, teu lugar é entre eles, amando eles. Eu queria que você entendesse que Deus te ama. Olha para mim. Olha para mim. Interessante que essa era uma hora específica. Não era qualquer horário. Estava próximo à hora da oração. Era comum um fluxo grande de pessoas nesse horário. E é interessante que colocaram o aleijado ali nesse horário, porque é o horário do fluxo. É o horário que vai ter gente. E ele está ali assim, ó. Ano após ano. Ano após ano. Ele está acostumado a ser chamado de vagabundo. De à toa. Que nós, seres humanos, somos assim. Ontem nós tivemos o nosso ato de amor ali no centro da cidade. Muitos irmãos da região vermelha estavam com a camiseta vermelha da região dizendo: eu amo a minha célula. E olha, irmãs, 2, 3 irmãs, eu ouvi várias vezes que às vezes elas iam com uma água para oferecer, um bolo para oferecer. E muitas pessoas, cambada de vagabundo, só porque estavam com vermelho, acharam que era coisa do PT. Vocês são ladrão, vagabundo, peraí senhor, e foram embora, nem ouvia. Porque nós somos assim. Nós somos rápidos em julgar. Mas eles dizem, Pedro e João, olha para mim. Eles estavam sendo bocas de Deus. Olha para mim. Olha para aquele que pode te dar solução. Olha para aquele que pode reverter essa situação. Olha para mim. Eu fico imaginando quantas pessoas entravam e saíam do templo
Eu fico imaginando aquele aleijado, ano após ano, ano após ano. Pessoas que entraram e saíram, pessoas que receberam o favor de Deus. Quantas pessoas que ele não viu sendo curadas. Imagine as setas do diabo no coração daquele aleijado, dizendo: cara, Deus não se importa com você não. Ó, esse do lado foi curado, do outro lado foi curado e você continua aleijado. Aquele recebeu um favor de Deus, aquele outro recebeu, você ainda está solteiro ainda, tá vendo? Deus não se liga para você não. Já pensou? Mas hoje Deus está falando: olha para mim. É que você só está olhando para a esmola. Você só está olhando com os olhos naturais. Você só está olhando e vendo o que você pode ver. Mas os olhos da fé é o que faz gerar os milagres. Queridos, repita comigo: a minha hora não chegou ainda, mas eu tenho fé que chegará. Se você tem buscado um milagre diante de Deus, essa é a tua postura, olha para Ele. E se hoje não chegar, você vai celebrar e dizer: não chegou hoje, mas chega depois. A minha hora não chegou ainda, mas eu tenho fé que chegará. Eu me lembro agora da irmã Lina Solero, uma irmã lá de Tupã, da Igreja Batista, lá em Tupã. Eu me lembro da irmã Lina, uma irmã tão preciosa, a filha dela Renata, cresceu na igreja, e o marido dela, um senhor tão atencioso, tal, mas ele não era convertido a Jesus. E eu me lembro do marido dela, eu era criança, e eu me lembro do marido levando e voltando. E depois ele chegava para buscá-la. E às vezes o culto não tinha terminado, e às vezes eu via o marido dela lá estacionado embaixo da árvore, um senhor, né? E ele, muito simpático e tal, mas nada dele. E essa irmã Lina orando por anos, 5, 10, 15, 20. Se não me falha a memória, eram mais de 25 anos orando pela conversão do marido. Eu acho que era bem mais que isso, bem mais. Até que um dia que a irmã dele morreu. E na morte da irmã dele, acho que no velório o coração dele se abriu. E ele entregou a vida a Jesus. E pouco tempo depois, poucos anos depois, o Senhor o recolheu. E eu me lembro da irmã Lina testemunhando, era adolescente. Era com lágrimas nos olhos dizendo: vale a pena não desistir. Se o teu milagre não chegou hoje, mas pode chegar amanhã, vai chegar depois de amanhã, em nome de Jesus. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, Ele te ama. Jamais acredite na mentira de que Deus se esqueceu de você. Amém, filhos? Segunda dica que eu te dou para você viver um milagre: jamais espere pouco de Deus. O versículo 5 fala que aquele homem olhou para Pedro e para João, tipo, eu estou acostumado já a receber o normal. Algumas moedas. Talvez você está mandando eu olhar para saber quem é que está dando. Tem gente que é assim, né? Faço questão de saber que você olhe, que sou eu que estou dando. Então de repente na cabeça dele, ele já levantou esperando. Mas se você quer viver os milagres de Deus, não espere pouco. Eu fico imaginando, querido, que ele jamais imaginou que naquele dia ele ia voltar andando sozinho para casa. Ele estava acostumado a viver aquilo. E com Deus é assim.
Com Deus é assim, de repente você está sentado num banco de praça e tem 6 adolescentes doidos que chegam lá, eu quero orar pelo Senhor. Ele está lá, troncho na cadeira, com dor, mas ele nunca imaginou que naquele dia ele ia voltar para casa andando sem mancar e sem dor nenhuma. E foi aquele dia. Talvez você tenha vindo para a igreja e você já sabe que o nosso Deus é um Deus extraordinário, um Deus de milagres. Talvez você venha para cá já esperando, mas quem sabe o diabo já tem mandado tanta seta na tua cabeça, querido, que você vem para cá já descrente muitas vezes. Você vem celebrar, você vem adorar, mas você já nem está acreditando muito que de fato o Senhor pode fazer um milagre. Hoje Ele pode tirar a tua surdez, tirar a tua cegueira. Ele pode arrumar teu coração que está com a válvula mitral esquerda bagunçada. Ele pode tirar aquela diabetes sua, a tua pressão está alta, Ele pode regularizar. Hoje, nunca espere pouco de Deus. Nunca espere pouco de Deus. O nosso Deus é o Deus que faz além. Isso é dele. Queridos, eu vejo a vida de Jabez. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre Jabez. É interessante como ele ousou diante do Senhor. A oração de Jabez foi assim: ah, Deus, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. É interessante que ele pede bênçãos, prosperidade, proteção e saúde. E o que Deus faz? Ele concede. Nunca espere pouco de Deus, que o nosso Deus é um Deus que, diz a palavra, Ele tem prazer, alegria em presentear. Ele é galardoador. Amém ou não? Nunca espere pouco de Deus. Terceira dica que eu te dou nessa manhã: exercite a tua fé, filho. Versículos 6 a 8 nos traz aqui um bom ensinamento. Disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Levanta e anda. O senhor está vendo, o seu apóstolo? Aqui, ó, as perninhas fininhas, não tem músculo, tem nada, ó, o tornozelinho torto, nasci desse jeito. Deixa eu levantar aqui, ó. Levantou o roupão ali, o saiote deles lá, tal, tá vendo? Olha aqui, o seu Pedro, tá de brincadeira comigo? É para zombar da minha cara? Você acha que eu estou aqui porque eu não gosto de trabalhar? Está aqui, ó. Minha situação é essa. O que o agente de milagres faz? Que o agente de milagres, querido, tem um papel fundamental. Nós que somos agentes de milagres temos um papel muito importante, que é o de ajudar as pessoas a exercitarem a fé. É interessante que o milagre aconteceu, pelo menos com relação a esse, aconteceu na segunda oração. Eles poderiam falar assim: não, a gente orou, a perna não cresceu, a dor continuou, mas aceitou Jesus? Já aceitou Jesus, tá bom. Mas eles insistiram: vamos orar de novo. E na segunda vez que oraram, aconteceu. Na hora que o Pedro e Tiago falam: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas levanta. E a hora que o aleijado falou, eles fazem isso, ó. Perceba, querido, são detalhes tão impressionantes. Você se lembra do primeiro? O primeiro qual que é? Olha para mim. Olha para mim. O segundo, Jesus, não espere pouco dele, tem muito. O terceiro, levanta. Eu gostaria, mas eu não posso.
Às vezes, querido, o que você está precisando é só isso, nessa manhã. Hoje eu estou estendendo a mão para você. Às vezes é só isso que você está precisando. Eu estou dizendo a você que Deus é um Deus de milagres, que Ele não se esqueceu de você. Eu estou dizendo para você não esperar pouco dEle. E se a tua fé não é o suficiente, eu estou aqui estendendo a minha mão, dizendo: venha, venha, venha. Nesse ato, aquele aleijado segura a mão do apóstolo. E quando ele segura a mão do apóstolo, a Bíblia diz que naquela hora que ele segura na mão do apóstolo, os músculos começam a crescer, as pernas começam a se firmar, e a Bíblia diz que num salto ele coloca-se em pé. Querido, exercite a tua fé. Exercite a tua fé nessa manhã. Creia que esse Deus está aqui. E Ele está. E que Ele é Deus de milagres. E que Ele quer fazer milagre na tua vida. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua, dizendo: venha, exercite a tua fé. Mateus capítulo 13, verso 58, traz algo sobrenatural para nós aqui. Deus quer que você seja parte ativa do milagre. Eu acho isso tão lindo da parte de Deus. Ele quer que você seja parte ativa do milagre. Ele estende a mão, mas você tem que levantar a tua e segurar. Você tem que crer. Quando a gente olha para Mateus 13:58, a gente vê Jesus dizendo, ali no caso Mateus relatando, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Eu te pergunto, Jesus fazia milagres, igreja? Você crê nos milagres de Jesus? Amém? Eu creio. Creio. Mas você já parou para pensar que em alguns lugares Deus não realizou muitos, porque a fé deles não permitiu. Por outro lugar, temos pessoas como a mulher que sofria de fluxo de sangue, que não olhou nem nos olhos de Jesus. Ela se espremeu no meio da multidão e tocou nas vestes dele, só isso. E Jesus fala: quem me tocou? De mim saiu virtude. Os apóstolos: Senhor, está todo mundo aqui te espremendo, te tocando, está querendo, todo mundo querendo pegar pelo menos um fiapo de cabelo teu aqui, Jesus. Alguém me tocou com fé. É diferente. É diferente. Aquela mulher recebeu porque ela já sabia e já via em Jesus o amor de Deus pela vida dela. Se em primeiro lugar você não entender e não enxergar o amor que Deus tem por você, você não vai conseguir exercer fé que Ele pode realizar milagre na tua vida. É um elo, filho, não tem como. Se você acha que é filho bastardo, se você acha que você é mais um, se só existisse você na face da terra, Jesus viria morrer por você só. É simples assim. Se você fosse o soldado que passou a madrugada dando chibatada e sozinho você tivesse crucificado Jesus, só existisse você, por você Jesus viria e morreria. Esse é o amor dele. Uau. É simples assim. Esse é o amor que Ele tem por nós.
Se você não entende esse amor, você não vai viver milagre. Porque você não vai conseguir exercer fé. Porque fé, milagre é consequência da fé. E a fé, meu irmão, a fé tem que ser num Deus amoroso, um Deus que é Pai. Olhe nos olhos de Jesus, não espere pouco dele, exercite a tua fé em nome de Jesus. Em último lugar, enfim, o texto fala, versículos de 8 a 10, fala que ele entrou, fazendo o quê? Ele entrou saltando, pulando, glorificando a Deus. Agora ele pode, veja, ele não podia, mas agora ele está curado, ele pode entrar. E quando ele pode, meu irmão, ele não fica em casa porque estava chovendo. Ele não fica em casa porque está com dorzinha de cabeça. Ele não fica em casa porque, hoje acho que eu não vou na igreja. Ele não fica em casa, porque 6 horas da manhã para semear o meu janeiro é muito cedo. Eu não vou orar porque 5 horas da manhã não é hora de orar, é hora de dormir. Não, meu irmão, ele celebra. Sabe por que muitas vezes Deus não derrama o milagre na tua vida? Porque às vezes o teu milagre pode ser a tua ruína. Quantas pessoas falaram: Senhor, se o Senhor me curar, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus cura, o camarada se afasta. Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho. Aí Deus vai lá e faz um milagre, abre uma porta, o camarada ganha bem. Aí ele já começa a não vir mais na célula, porque ele está começando a trabalhar até mais tarde para poder ganhar mais dinheiro. Aí domingo ele já não vem mais, aí ele já não participa do discipulado. Daqui a pouco, meu irmão, ele está à toa aí fora, nem na igreja já vem mais. Muitas vezes você está pedindo um milagre, Deus fala: eu não posso te dar. Se eu te der um milagre, você se afasta. Quantas pessoas que eu já orei, não só aqui não, filho, eu comecei o ministério pastoral faz tempo. Quantas pessoas que tinham o ventre fechado. E eu não estou querendo afirmar que sobre a tua vida, se você tem, por conta disso que Deus não está te dando. Mas eu estou falando de casos que eu vi. Pessoas que choravam, clamavam: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Aí Deus visita, como visitou Ana, como visitou Rebeca, como visitou Sara, e deu um filho. E esse filho se tornou a ruína da pessoa. Ela começou a viver para o filho e não para Deus. Começou a idolatrar o filho. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no teu coração. Por isso que esse quarto ponto é tão fundamental. Porque se você não der todo o crédito, todo o louvor, toda a adoração a Deus, o teu milagre pode se tornar uma maldição na tua vida. E não se esqueça que a fonte desse milagre é uma fonte que jorra, meu irmão, é abundante. A Ana, esposa de Eucana, Deus deu para ela Samuel. Só que ela deu para Deus todo o louvor. E ela já tinha prometido: Senhor, me dê um filho. Eu vou dar esse filho para o Senhor. E aí veio Samuel. E ela criou Samuel. E o menino desmamou. E naquela época o menino desmamava lá pelos 9, 10 anos. E ela leva o Samuel para morar na casa do profeta Eli. O Samuel devia ter uns 10, 12 anos mais ou menos. Mas eu acredito que é mais ou menos por aí. E ela entregou o filho. Ela morava a uma viagem longa de distância. Não tinha o WhatsApp, não tinha o Skype, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, irmão. Mas ela fez um voto com Deus. E ela deu o melhor dela para o Senhor. Então o milagre dela não foi maldição, foi bênção. Deus a visitou, ela teve pelo menos mais 5 ou 6 filhos, se não me falha a memória. É assim, quando você dá o crédito para Deus, e do que você recebe, você mergulha ainda mais, meu irmão, o fluxo continua. Mas você tem que dar o crédito ao Senhor, tem que celebrar o Senhor. Aquele aleijado,
Agora eu estou trabalhando. Agora eu tenho força, eu tenho perna, eu tenho mão. Eu já perdi muito tempo. Deixa eu tomar um banho. Imagine, sei lá, a Bíblia não fala. Acredito que devia ter uns 40 anos. Vamos supor. Não, deixa eu dar um trato. Eu já passei da hora, vou arrumar alguém para casar. Não, que eu vou aproveitar, vou trabalhar. Não, meu irmão, a primeira coisa que ele faz é glorificar Deus. Tem gente que recebe a bênção de Deus, a primeira coisa que ele faz é fazer uma festa. Para a família, para ele. O camarada recebe um aumento, a primeira coisa que ele faz é comprar o que ele tanto sonhava. E esquece que o milagre quem deu foi Deus. Ele não é nem fiel no dízimo, não é nem generoso na oferta. Fico tão contente, queridos, quando tem pessoas que chegam, me procuram. Falam, pastor, ó, meu carro novo. Eu me alegro tanto. Pastor, o senhor pode orar? Consagrar? E você pode, qualquer um da equipe, teu líder de célula, teu discipulador. Não precisa ser só eu não, porque se eu for orar por todo o carro e moto aqui, eu não faço mais nada, né? Só fico Mas eu fico tão feliz com essa gratidão que a pessoa tem no coração, que é para o Senhor. Deus créditos para Jesus. Deus créditos para Jesus. E você vai ver que o fluxo do milagre vai continuar sobre a tua vida. E através da tua vida. Para que se torne um agente de milagre. Você pode dizer amém?